Por que colocar automação no comercial? Legal. Yuri, a gente Não, tem... deixa eu terminar, desculpa. Por Ok. que colocar automação no comercial se o comercial ele é humano? Cara, que maravilha. A parte humana a gente deixa pro humano. Agora, a parte que não necessita, que é processo repetitível, assim, é o mesmo processo, só precisa de um humano pegar lá e fazer, a gente coloca com a máquina. Porque isso parte de um centro em que a gente pensa que o ser humano, o tempo do ser humano que está trabalhando pra gente, pode ser tão importante quanto o nosso CEO. Boa. Né? Então, se a gente quer aumentar a nossa produtividade, a gente quer delegar. Claro que a gente delega tarefas para pessoas que a hora é mais barata, mas por que a gente não pensa de delegar essa tarefa que essa pessoa está executando para uma máquina fazer tão bem quanto, de maneira mais previsível e de maneira mais assertiva? Então é um modo de pensar no ser humano que está operando aquela máquina em uma pessoa pensante, uma pessoa autônoma. E quando a gente fala de comercial, o que a gente quer, Yuri? A gente quer que o comercial ganhe o máximo possível. Para ele ganhar o máximo, não adianta a gente querer pagar o máximo. Adianta a gente fazer ele produzir para aí, né, ele gerar esse bolo e ter uma fatia gorda desse bolo. Porque aí a gente está mais competitivo para ter gente boa. A gente está mais eficiente gastando menos. Esse é o máximo, né? A máxima quando a gente trata automação no comercial. Então tem vários lugares que a gente identificou e a gente está o tempo todo identificando, tá, Yuri? Eu vou te falar para o pessoal que está em casa de alguns pontos que a gente identificou para melhorar a automação no comercial. Porque quando a gente vê esse processo aqui, não precisa estar humano fazendo, a gente tem um programador que consegue fazer isso de maneira automatizada, a gente opta por isso. Agora, aquela parte humana de entender a objeção, tratar o emocional da pessoa, fazer um drible lá na objeção do cliente ou fazer uma sacada de usar uma persuasão, um gatilho específico, isso muito humano consegue fazer, a máquina não consegue. Hoje, né? Claro, tem a questão do AI, mas a gente ainda está colocando muito um humano muito bem treinado, performando acima do AI. Perfeito. A questão é o seguinte, né? A automação, ela não substitui a humanização na humanização. Exatamente. Porque para que eu vou colocar um SDR mandando a primeira mensagem se eu posso já ativar uma primeira mensagem com uma automação humanizada? Uau. Para quê? Ou seja, eu coloco ali uma automação humanizada e isso otimiza o trabalho do SDR. Porque ao invés dele ficar tendo que mandar mensagem para todo o lead que chega, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, a gente tem lá um funil de aquisição, né, que pode ser um e-book, pode ser um curso pago, pode ser um mini curso, pode ser os mais diversos. A pessoa baixou o e-book, o curso, automaticamente entra um humano ali mandando uma primeira mensagem, falando, fulano, obrigado por você ter baixado o nosso e-book, estamos muito felizes, vou te mandar o material por aqui, para que você já possa conseguir ler de imediato. O que te levou a baixar esse e-book? Exatamente. A pessoa respondeu, o SDR já liga. Exatamente. Isso otimiza o tempo. E garante, né? Porque a máquina nunca vai deixar de mandar a mensagem nos 5 minutos que a gente precisa, porque vendas é velocidade. Quando a pessoa se torna um lead, você quer pegar ela quente. O que a gente fazia antes? Treinava o time, olha, se chegar um lead, você sai correndo para mandar mensagem. A gente tinha que garantir isso com liderança. Porque fazer isso, uma equipe fazer isso, é uma equipe que precisa de liderança, precisa ter cultura, mas às vezes aquele SDR está em uma ligação. Às vezes ele se esqueceu, às vezes ele está doente, às vezes ele está com dor de barriga. Às vezes acontece alguma coisa e ele não manda. Mesmo que a gente vá atrás, treine todo dia, motive, venda a visão, a pessoa pode falhar e mandar em 5 minutos, no máximo até depois da pessoa converter. Então, em vez do SDR ter disciplina e gastar o tempo dele, se preocupar com isso, a gente coloca a máquina, porque a mensagem é praticamente igual. E ela é personalizada. Ela assim, coloca o nome da pessoa, porque isso é possível fazer, ou seja, o nosso sistema, a gente tem um programador, tá, gente? Vamos falar da nossa estudo aqui da Full Sales, para mostrar o quanto a gente acha importante automatização no comercial. A gente tem um programador exclusivo, a gente tem um gerente de projetos que entende muito de automação, tem o nosso diretor de marketing, que também a veia de automação dele é ferrenha, o cara é muito bom de automação, e tem eu que entendo mais ou menos de automação, já fiz muita automação na munheca, nos programas, então a gente trata muito automação, tudo que a gente pode automatizar, a gente automatiza. Então essa primeira mensagem que o Yuri citou, ela gera muita eficiência.
Porque a gente coloca o nome da pessoa, o material que ela baixou e um gancho que a gente já testou 1000 vezes, que é o melhor gancho, a melhor mensagem que gera maior número de respostas. E aí o SDR entra quando? Quando a pessoa responde. E aí o que a gente teve a sacada? Assim, tem umas 3 semanas que a gente teve a sacada de fazer. A pessoa não respondeu a mensagem. Antes a gente deixava o SDR para fazer o follow-up. Agora a gente pensou assim, cara, se a gente colocar um robô para mandar as 14 mensagens, porque o SDR tinha lá a lista de mensagens que ele manda para a pessoa que não respondeu. Porque existe follow-up em quem não respondeu. Tem gente que abandona a pessoa que não respondeu, a gente não. Isso é importante. A gente trata a pessoa que não respondeu. Então a gente já chegou na sequência ideal para que a pessoa reaja depois de 14 mensagens. E o que a gente tinha antes, Yuri? A gente tinha que o SDR tinha a disciplina também de olhar quais mensagens eram, olhar para aquele lead, ele está na 5ª mensagem, porque eu já marquei que eu mandei a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. E mandar a 5ª mensagem, pegar lá, copiar e mandar para o lead, trocando o nome, trocando mais alguma coisa. A gente percebeu, peraí, se a máquina fizer isso, a gente colocar essa cadência para a máquina fazer dessas 14 mensagens, que a gente já descobriu que tem que ser essas. E aí essa máquina começa a mandar e só passa para o SDR quando... Claro, o SDR pode pescar qualquer contato lá na hora, para ligar, para fazer o que quiser. Mas passa para o SDR quando essa pessoa responder. Boa. Exato, porque aí olha só que legal. Aí a pessoa respondeu, o SDR já entra. Porque você trouxe uma coisa importante. Olha só. Olha quantas mensagens nós temos de acompanhamento. Porque o que acontece com muita gente, Vini? Manda a primeira mensagem, não recebeu a mensagem, o cliente não respondeu, vai para o próximo lead. Só que a maioria dos agendamentos da Full Sales não vem da primeira mensagem. Vem de processo de follow-up. Isso sim. Vem do processo de mandar mensagem de novo, ficar atrás da pessoa. Ou seja, persegue ela. Então, a automação ajuda o SDR, porque ele consegue otimizar ali as novas leads, mas tem uma automação trabalhando ali, que ele entra no momento em que a mensagem, que o cliente responde aquela mensagem. Opa, respondeu, eu entrei na conversa. E aí você traz a humanização da parada. Porque muitas vezes as pessoas acreditam o seguinte, vendas é humanizado. Pessoas vendem para pessoas. Só que você colocar uma automação não significa que o processo vai ser automatizado. Significa que vai ser um complemento para o seu trabalho. O que eu acho errado é aquela pessoa que só bota automação e não coloca humano ali. Exato. Entende? Não coloca humano. Yuri, mas tem a IA que conversa com a pessoa... bate papo com a pessoa, tem, mas eu ainda acredito que nada vai superar um humano conversando com outro humano. É conexão, é energia. Entende? Mas uma mensagem ou outra, eu considero que, você deve usar. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Vini. Quais são as automações que você acredita ser essenciais para que você consiga gerar bem um time comercial? Legal. Vamos fazer essa resposta bem completa aqui. Primeiro a gente falou da automação quando o lead entra, né? Show. Então no nosso CRM a gente tem várias fileiras, né? Em que o lead entra em uma fileira, ele entra por um caminho e recebe uma automação específica. Boa. Tá? Então eu arrasto ele, ele recebe uma mensagem. Isso no Sales Farm é muito possível, eu vou chegar lá. Show. Tá? Mas, por exemplo, se eu gero um agendamento, eu sou um SDR, eu vou agendar para um closer, tá? No momento em que eu agendo no sistema que a gente utiliza, eu automaticamente bloqueio a agenda do closer. Automaticamente, quando eu agendo um cliente, esse cliente recebe um e-mail de confirmação e tem mais 3 e-mails programados para ele receber no dia, um dia antes, no dia e faltando um pouco para ele entrar no agendamento. Então, o follow-up de processo de mandar e-mail já é automatizado quando ele agenda, com todas as regras, o horário, o nome dele, o nome da pessoa que vai atender ele, porque está tudo linkado, a agenda do closer com esses e-mails. E também a gente usa SMS, porque SMS, todo mundo olha SMS. Então, já que a gente tem o telefone dessa pessoa, já está lá no sistema, já está no caixa dessa pessoa, a gente manda SMS de lembrete. O que a gente está implementando agora? Colocar a voicemail nosso. Meu, seu, ou seja, a gente manda um áudio agradecendo a pessoa, parabenizando e alinhando o que vai acontecer naquele agendamento, naquela conversa, naquele bate-papo. Então, a pessoa recebe uma ligação diretamente do sistema. O sistema entende que tem o agendamento, que tem o telefone, ele disca direto para essa pessoa e a pessoa ouve a nossa voz.
E olha que legal. E isso aumenta, consequentemente, o agendamento, comparecimento. Porque hoje eu estava gravando o EAD de Social Selling, aí estava consolidação, né, de agendamento. O que fazer depois de agendamento? Eu estava gravando essa aula. E eu falei lá que o jogo não está ganho quando você agenda. O jogo está ganho quando o cliente comparece. Exatamente. Né? Assim, a pessoa, agendei, bora! Que top! Mas agora você tem que fazer ele comparecer. Porque senão não adiantou nada você agendar. Né? E eu estava falando sobre isso. E quando você faz essas automações, isso aumenta o compromisso do teu cliente a comparecer. Uhum. Esse é que é o grande lance.